Tácito prova o Jesus histórico? Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Por volta de 105 da Era Comum, Tácito escreve o livro Histórias, que cobre desde o fim do reinado de Nero até à morte de Domiciano. Num dos volumes desta obra, descreve os judeus de uma forma muito depreciativa. Os judeus consideram profano tudo o que consideramos sagrado. Por outro lado, permitem tudo o que abominamos. Os outros costumes dos judeus são vis e abomináveis, e devem a sua persistência à sua depravação. Os judeus são extremamente leais uns aos outros e sempre prontos para mostrar compaixão, mas para com todas as outras pessoas eles sentem apenas ódio e inimizade. Enquanto o Oriente estava sob o domínio dos assírios, medos e persas, os judeus eram considerados os mais mesquinhos de seus súbditos. Mas depois que os macedónios ganharam a supremacia, o rei Antíoco se esforçou para abolir a superstição judaica e introduzir a civilização grega, mas eles fomentaram a superstição nacional. Um povo que, embora propenso à superstição, se opõe a todos os ritos propiciatórios. Por volta do ano 116, Tácito publica o seu livro Anais, que conta a história dos imperadores de Roma desde Augusto até Nero. No ano 19 da Era Comum, os judeus foram expulsos de Roma a pretexto de serviço militar obrigatório. O que aconteceu foi que os judeus andavam a converter romanos ao judaísmo e alguns judeus foram acusados de burlar uma mulher da alta sociedade romana. Josefo conta que um grupo de 4 pregadores converteram uma mulher da alta sociedade de Roma, chamada Fúlvia, mas aproveitam-se das ofertas que ela faz que deveriam ser enviadas para Jerusalém. Tácito escreveria: também houve um debate sobre a expulsão do culto egípcio e judaico, e uma resolução do Senado foi aprovada para que 4.000 libertos que estavam infectados com essas superstições e eram de idade militar deveriam ser transportados para a ilha da Sardenha, supostamente para reprimir o banditismo local, mas um sacrifício barato caso morressem por causa do clima pestilento. Os demais deveriam deixar a Itália, a menos que antes de um certo dia repudiassem os seus rituais ímpios. Em 64 há um grande incêndio em Roma. O principal suspeito é o imperador Nero. Tácito escreve o seguinte sobre o incêndio de Roma do ano 64. O imperador Nero era o principal suspeito deste incêndio. Nenhum esforço humano, nem os gestos de generosidade do imperador, nem os ritos destinados a aplacar a ira dos deuses, faziam cessar o boato infame de que o incêndio havia sido planeado nas altas esferas. Assim, para tentar abafar esse boato, Nero acusou, culpou e entregou às torturas mais deprimentes um grupo de pessoas que eram detestadas pelo seu comportamento, popularmente chamados cristãos. Este nome provém de Cristo, que no tempo de Tibério foi condenado à morte pelo procurador Pôncio Pilatos. Reprimida por pouco tempo, essa abominável superstição surgiu novamente, não apenas na Judeia, o seu lugar de origem, mas também em Roma, onde tudo aquilo que há de mau e vergonhoso do mundo chega e se espalha. Ora, será que conseguimos descobrir a fraude aqui? Vamos ver como fica o texto de Tácito após a remoção da porção fraudulenta. Assim, para tentar abafar esse boato, Nero acusou, culpou e entregou às torturas mais deprimentes um grupo de pessoas que eram detestadas pelo seu comportamento: os judeus. Reprimida por pouco tempo, essa abominável superstição surgiu novamente não apenas na Judeia, o seu lugar de origem, mas também em Roma, onde tudo aquilo que há de mau e vergonhoso no mundo chega e se espalha. Em 64, os cristãos não eram suficientemente conhecidos ou relevantes para serem apontados por Nero como culpados do incêndio de Roma. Nesta altura seria muito difícil para um romano distinguir entre um judeu e um cristão. Seria mais provável que Nero tivesse apontado a culpa aos judeus. A passagem não é citada por nenhum dos grandes apologistas cristãos dos primeiros séculos, nem sequer Eusébio do século IV, autor da História da Igreja. Este autor usa a classificação de superstição do mesmo modo que em outras passagens quando referindo os judeus. Outra causa para suspeita é que a passagem descreve os cristãos de um modo demasiado breve e muito alinhado com o credo cristão.
Popularmente chamados cristãos, este nome provém de Cristo, que no tempo de Tibério foi condenado à morte pelo procurador Pôncio Pilatos. O texto aprovado em 19 de junho de 325 no Concílio Cristão realizado em Niceia marca o surgimento da Igreja Católica. Este texto, chamado de Credo, deveria ser recitado por todos os que queriam se mostrar fiéis à doutrina católica, universal ou standardizada. É de notar que nesta primeira versão do Credo niceno, Jesus é retratado como um ser divino que desceu dos céus, vestiu uma pele de homem, foi crucificado e retornou ao céu. É um ser com uma ligação muito ténue com o mundo físico, desligado da história dos homens. Neste credo, não há nada relativo a Jesus de Nazaré, carpinteiro, pregador, amigo de pescadores, de pecadores e de cobradores de impostos. Em 381, fez-se uma revisão do credo no primeiro concílio de Constantinopla. É de sublinhar a referência à Virgem Maria nesta revisão do credo niceno, obviamente uma referência para indicar que Jesus nasceu de uma mulher e não encarnou como homem adulto. E note-se na introdução da expressão, foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Estamos a testemunhar o momento em que a Igreja introduz no credo a historicidade de Jesus de Nazaré, ou seja, crer que Jesus é uma personagem histórica, tal como Pôncio Pilatos, passou a fazer parte do dogma.